Ouvinte gregário, na esteira do episódio da semana Joelho e Pé, a gente republica o nosso episódio número 59, Fibra de Carbono. 3 convidados muito especiais, Fernando Rianho, Eurico Paes Leme e Fernando Delgado, falam tudo sobre esse material, o queridinho de todos os esportistas e, claro, também de todos os ciclistas. Se liga! Ele é o queridinho dos esportistas e um caminho sem volta. O compósito de carbono, a fibra de carbono, está extremamente associado ao ciclismo, seja no quadro, seja nos componentes, leveza, rigidez, conforto e, por que não, muito estilo. Por todos os lados, o carbono brilha aos olhos de quem pedala. No episódio de hoje a gente conta um pouco da história desse material com 3 convidados que colocam a mão na massa para que a experiência com os equipamentos em carbono fique ainda melhor para quem pedala. Abrimos o programa com o retorno do bike fitter Fernando Rianho. A vivência dele como ciclista e a observação de quem já viu de perto tudo quanto é tipo de componente e de apaixonado por carbono traz uma conversa muito rica e curiosa. O Eurico Paes Leme é um salvador. Há quase 2 décadas ele conserta peças e quadros de carbono danificados. Entende o material de dentro para fora e de fora para dentro, assim como conhece o valor financeiro e sentimental que o carbono tem no pelotão. Depois de muitos anos de um quase monopólio asiático, a gente conta a história da AYO com Fernando Delgado, uma empresa brasileira que aposta nesse material para desenvolver aqui no Brasil peças de alta tecnologia para bicicletas. O episódio Gregário Cycling Fibra de Carbono começa agora. Rianho, muito bem-vindo de volta ao Gregário Cycling. Você esteve aqui com a gente para falar das bikes sob medida e agora volta para falar de um componente que faz parte nem tanto das bikes que são feitas sob medida, mas de boa parte do fetiche dos ciclistas, principalmente brasileiros, mas acho que isso é uma coisa global, que são as peças em carbono, o carbono como material componente. Opa, obrigado, Bitar, obrigado, Álvaro. Super prazer estar aqui no Gregário, que nem eu sempre falo, é sempre muito bom falar de um negócio que eu amo tanto, que é bicicleta. E, falar de carbono é sempre muito bom, né? É um material que todo mundo gosta demais. Às vezes gosta até demais, né? Mas é bem legal. Como é que você vê a importância da fibra de carbono como material para tanto quadros quanto componentes? Como é que você vê a chegada de fibra de carbono mudando a dimensão do equipamento? Olha, quando eu comecei a pedalar, eu já estava pegando os quadros já na grande maioria de alumínio. Ainda tinham ali os quadros de cromo, de aço, mas já estava a grande maioria migrando para alumínio, que o alumínio é leve, que o alumínio é rígido. E o objetivo naquela época era leveza, óbvio, a gente conseguia um quadro mais leve com alumínio, e rigidez pura, não interessava o que ia doer. Se você ia sair com um raiz de dente trincado num pedal, não tinha problema, né? Então isso era bem comum de acontecer, até de você ver quadros de tão leves, de tão rígidos que eram, trincar no alumínio, né? Porque o negócio era feito para ser duro. E eu acho que o grande negócio da fibra de carbono veio no início com essa história de vamos fazer um quadro leve, vamos fazer um quadro duro. Só que eles perceberam que, a fibra de carbono é muito legal esse conceito, de você conseguir com a mesma trama, só um posicionamento de uma angulação diferente em determinado ponto do quadro, você tem reações completamente diferentes de acordo com o que você quer. Se você quer compliance, se você quer rigidez. Então, cara, revolucionou, porque você consegue fazer um compilado mesmo sendo a mesma fibra ali, né? Um posicionamento diferente no quadro, você consegue dar a característica que você quiser hoje em dia para um quadro com fibra de carbono, né? E isso vem acontecendo ano a ano, modelo a modelo, dentro de todas as marcas, né? Eles vão vendo que, eu posso misturar aqui no bottom bracket, aqui no central, em vez de ser só uma fibra, eu vou misturar diferentes tipos de fibras, a mesma fibra aqui, isso aqui com uma angulação diferente, e você vai conseguir tirar peso, mas ao mesmo tempo manter uma bike confortável que seja responsiva à hora que você quer, né? Então, e eu achei legal porque até com os quadros de alumínio, eles começaram a entender um pouco melhor. Falaram, gente, não precisa ser duro assim o negócio. Então a gente teve uma evolução até com os outros materiais, com alumínio, com titânio, só que eu acho que o carbono é um material muito mais maleável nesse quesito, né? Ele é mais personalizável, eu acho, para o desenvolvedor, para as marcas, seja ele custom, seja um quadro de linha, né? Então ele é muito mais interessante nesse quesito.
Eu ouvi uma vez uma definição que eu achei que resume bem, de que num quadro você tem que escolher, quando você estava falando de metais, né, de tubos de cromo ou de alumínio, você tinha que escolher entre performance, que era uma rigidez horizontal muito grande, ou conforto, que é uma rigidez vertical, que a bicicleta funciona como um amortecedor. E que o que a fibra de carbono permite é que, exatamente por ter mantas, você conseguia ter a combinação das duas coisas. Então, você não precisava ter uma troca tão radical e que você poderia ter uma bicicleta que era horizontalmente rígida, ou seja, ela acelerava e tinha performance, mas também verticalmente confortável, de que ela absorvesse mais a imperfeição do solo. Não sei se você já estudou, ouviu falar de alguma coisa... Não, sim, sem dúvida. O grande, eu acho, negócio do carbono, além de você poder trabalhar com mantas, você consegue trabalhar só naquele ponto que você quer, até com variação de materiais, né? A Look, por exemplo, tem um quadro que é o 765, que é a linha de endurance deles, que eu tive uma bike dessa até numa oportunidade, uma bike muito interessante. E eu saí de uma Colnago que era extremamente rígida, uma Colnago CX1, e fui para essa Look. Então foi uma diferença muito engraçada. Ela tinha um compliance fantástico, só que era uma bike super na mão. A hora que você ficava em pé nela, óbvio, ela era uma bike um pouco mais endurance, de geometria e tudo mais, só que ela tinha uma rigidez lateral muito interessante. Só que a traseira dela, eles faziam, e era legal que eles deixavam essa parte sem pintura. Isso eu acho muito legal, quando você consegue ver a fibra do carbono, a manta que eles usavam ali. Então, na parte traseira da bike, principalmente nos C-tubes ali, desculpa, no C-tube também tinha, mas no chainstay, eles deixavam isso aparente, era uma mistura de carbono com fibra de vidro, mais algum material, e isso que absorvia toda a vibração da bicicleta. Então, isso é muito interessante. É difícil você misturar muito o material no metal, né? Você não consegue botar no mesmo tubo um material diferente, a não ser que você faça uma solda de tubos de diferentes materiais, né? No carbono, não. Você consegue até misturar os materiais naquele ponto na manta ali que você quer, ou preencher a parte interna das mantas de forma diferente. Então, essa definição é isso mesmo, é muito legal. Você consegue hoje ter marcas que falam, essa é a nossa bike mais confortável, mas também a nossa lateralmente mais rígida. A Cannondale falava muito isso da Synapse. Eles falavam, lateralmente ela era mais rígida que a Super Six, só que como ela tinha esse compliance muito grande, você acabava tendo um pouco de perda, mas ela era a bike mais confortável, era a bike de endurance deles que absorvia a vibração de forma fantástica com o sistema SAVE deles. No universo das bicicletas de carbono, né, a gente tem uma evolução muito grande dos quadros, que é isso que a gente estava começando a conversar, e também um universo enorme de componentes. Guidão, canote, selim, e tudo isso um pouco também com a demanda do público, que é carbono em todo lugar, e um pouco também do mercado poder saber que pode trabalhar com isso de diversas formas. Como é que você enxerga essa evolução do carbono também nos componentes? Essa parte do carbono em tudo ela é engraçada, né? Porque no começo, carbono, vamos fazer leve. A galera do mountain bike no início começou a querer fazer, eu acho que os weight winners principais, assim, os caras são mais loucos por peso. É que quem é do meio do ciclismo vê as bikes, as bicicletas com 6 quilos, 5,5 kg, caramba, aquele cara montou uma bike 4,8 kg lá na Europa. Tem uns caras de mountain bike montando full suspension com freio a disco com menos de 8 quilos. Então, isso foi muito doido, porque começou a surgir uns avanços de carbono que eram feitos para ser leve. Cara, com a vibração do mountain bike, com a pancada, tudo quebrava. Então, era uma coisa, assim, hoje a gente já vê, a grande maioria das bicicletas que querem rigidez na parte da frente, seja uma bike para sprinters, uma bike aérea, etc., eles acabam usando um avanço de alumínio e partindo por guidão de carbono, a não ser que eles façam uma peça monocoque ali, né, integrado guidão com mesa, você acha bastante ainda de carbono, mas se você pega as bikes aéreas que vão ser um foco no sprint, normalmente a frente vai ser de alumínio. E às vezes você consegue deixar ela até um pouco mais leve com o alumínio. Como o alumínio vai ser um pouco mais resistente, as mesas de carbono, né, os avanços de carbono, eles são mais parrudos. Como é uma peça pequena que você não consegue trabalhar tanto, com mantas diferentes que nem você consegue trabalhar no quadro, então tem um pessoal que tem essa mania, não, vou comprar um avanço de carbono para ficar tudo levinho. Às vezes não, às vezes o avanço de alumínio vai ser um pouco mais leve e mais rígido, porque você está precisando, né? Então no mountain bike hoje é muito difícil você alguém usando um avanço de carbono, tá? Na bike de estrada a gente ainda vê muito, mas a gente tem, apesar de ter uma suspensão na mountain bike, você tem muito impacto, você tem um guidão que trabalha muito, né? E isso é interessante na mountain bike, o guidão de carbono, sendo ele feito da forma adequada, isso você gera conforto. É mais um amortecimento que você que tá rolando ali para você, né? Hoje você tem guidões também, assim como os quadros, que já tem uma área, ela é feita para ter ali uma certa deflexão para você absorver a vibração e impacto da estrada, né? Então,
tudo que é bem-vindo para deixar o ciclista mais confortável, ele até às vezes um bike fit, o cara está super bem posicionado na bike, só que é tudo rígido demais, um pneu cheio demais, um guidão rígido demais, tudo muito duro, não tem jeito, mais que a posição esteja boa, a hora que ele pegar um asfalto com muita vibração e tudo mais, isso vai gerar desconforto. Então o carbono também entra nessa, nos componentes, seja canote, seja selim, porque o selim de carbono nem sempre é 100% rígido, não dá para ser 100% rígido. Ele vai ter ali o trabalho, conforme você vai pedalando, só de pedalar no rolo, você vê um selim de carbono mexendo. Isso é muito legal, ele vai mexendo conforme o teu quadril vai trabalhando, né? E aí, mais ainda, quando você mantém ali um canote de espessura mais fina, às vezes trabalha um pouco mais. Eu tenho marcas que preferem trabalhar com um canote um pouco mais largo, que você consegue fazer um tubo mais fino ali, né? A espessura mais fina da manta de carbono. Só que como você tem uma área maior de contato no quadro, ele continua com a rigidez que ele tem que ter, né? Para não trincar, mas ele consegue trabalhar mais para absorver essa vibração. Então, isso é muito legal. E até hoje, nos quadros de canote que são específicos, né? A maioria das bikes agora, os topos de linha, estão vindo com canotes já específicos do próprio construtor da bike, Specialized, seja BMC e etc. Né? Não é mais um canote redondo. Também é feito pensando nisso. Então, eles conseguem fazer um canote que é um pouco mais aerodinâmico, só com a parte reta atrás, de acordo com o sistema de encaixe que eles fazem ali no quadro, né? Com o clamp, consegue ter uma deflexão maior. Então, a hora que você está sentado, você tem uma absorção de vibração, você tem a bike passando menos impacto para você. Então é muito legal. E tem uma história, e aí a tua experiência aqui para o nosso ouvinte, de que o carbono tem uma ameaça de que às vezes ele pode rachar de dentro para fora. Então você tem um problema estrutural diferente de peças de metal, que você pode ver uma rachadura externa e aí ela vai ter uma falência. Uma peça de carbono, às vezes, ela pode ter uma rachadura interna que ela vem e simplesmente ela quebra e sai um pedaço. E dando susto, motivo até pelo qual, falácia ou não, muitos dos ciclistas profissionais preferem competir de guidão de metal, né, de alumínio ou de cromo, pelo aspecto de confiança. O que a tua experiência ensina? Hoje eu acho que tem mudado um pouco. As marcas estão conseguindo desenvolver guidões já mais rígidos, principalmente esses guidões mais aéreos, né? Você acaba tendo uma área muito grande ali que consegue tornar ele um pouco mais rígido e o cara não sente tanto a torção. Eu tenho um guidão que eu tenho aqui. Eu estava numa bike com guidão de carbono um pouco mais tradicional e peguei esse que é um pouco mais leve. E eu sou um mero mortal que no auge do meu sprint consegui bater 1.350 watts na vida, eu sinto ele torcer. E no sprint você não faz força só com perna. Basicamente você está jogando teu peso para frente da bike e você faz muita força no braço. Não adianta você gerar uma potência absurda na perna se você não souber alavancar a bicicleta. Então, imagina um cara que gera uma potência absurda, ele não gera aquela potência, um pico de potência que nem eu gerei, 1.350 watts, é meu pico. Não, o cara gera 1.500, 1.600, 1.700, 1.800 de pico, ele tem uma média alta ali, né, de muito tempo fazendo força acima dos 1.000 watts. Então, esses caras têm com guidão. E eu acho que um grande problema também que acontece no ciclismo profissional, a gente tem visto isso nessa edição atual do Tour de France, são quedas. Hoje, a gente percebe muito que as equipes, até acho que um pouco por conta do freio a disco também, que tem um pouquinho mais de demora na hora ali da troca de roda, né? Isso falando de pelotão profissional, obviamente, para a gente vai mudar 30 segundos da nossa vida, não vai mudar nada, né? Eles estão usando mais rapidamente trocando bike. Pô, o cara caiu, às vezes ele está levantando ali, se dá ele já troca bike. Que eu acho que às vezes até para evitar algo que aconteceu esse ano, até com o Mathieu Van Der Poel, né? Ele usou a mesma bicicleta que ele tinha usado numa prova que ele tinha sofrido uma queda, e na hora que ele entrou na próxima prova com a mesma bicicleta, sem trocar guidão nem nada, num trecho paralelepípedo, o guidão dele colapsou. A Canyon está trocando guidão, está tentando mudar algumas coisas ali. Eles fizeram um desenvolvimento pensando numa área mais aerodinâmica, com um clamp diferenciado, e eles acham que, pelo que eu entendi nas últimas coisas que eu li, que o clamp diferenciado do próprio manete que eles fazem para cada marca, seja Shimano, SRAM ou Campagnolo, podia estar forçando ali no caso de uma queda, ao invés do clamp escorregar, porque ele não é redondo, ele fica fixo. Então aquilo podia trincar o guidão. E a gente estava falando de um ganho de watt ali mínimo, tem a mão do ciclista naquela posição, né, já existe, já é uma zona turbulenta, e que eles tinham tirado um ponto de... Então eles falaram, vamos manter redondo. Então eles estão voltando a fazer isso redondo para voltar a ser uma peça mais confiável, mais reforçada. Quando o Van Der Poel quebra o guidão dele, ele até pode ter um prejuízo financeiro maior pela consequência do resultado que ele não alcança. Mas ele não tem que se preocupar em si com a peça da bicicleta. Ele está numa equipe que vai repor aquilo e vai dar um problema danado para resolver o mais rápido possível. Para um amador,
que precisa conviver com isso e com o custo dessa peça e do investimento que ele faz na bicicleta dele e tal, tudo de carbono vale a pena? Olha, a gente tem que pensar nisso, né? Às vezes a gente consegue comprar, comprei aquele guidão de carbono que era meu sonho, consegui comprar num preço bom, tava uma promoção, comprei. Ou selinho de carbono. E às vezes a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque assim, você vai ter que repor. Pô, você quebrou teu guidão. Caramba, tem uma prova esse fim de semana. Você não vai conseguir comprar esse guidão de novo, que é teu guidão dos sonhos, que seu fit já está feito, às vezes em cima da hora, num preço consideravelmente barato, que nem você conseguiu comprar a primeira vez. Então isso é uma coisa a se pensar. O pessoal do gravel, tem usado muito do gravel, tem pensado um pouco mais nisso. Pô, eu quero um componente que ele dure. Eu não quero que uma bike, não tem jeito, bateção o tempo todo, é uma bike que tem menos amortecimento para uma mountain bike. Então você tem que pensar em componentes que vão aguentar esse tranco. E isso não depende necessariamente de ser carbono ou alumínio. É mais sobre a composição dele em relação à leveza e à rigidez. Exato. Às vezes você até consegue um guidão um pouco mais leve, ou um pênalti de peso ali baixo, num custo muito melhor e que vai te durar muito mais tempo. Né? Então, se você vai tomar um tombo ali no gravel porque escorregou a frente da bike, teu guidão bateu, girou um pouquinho, o guidão de alumínio às vezes não vai acontecer nada. Pode ser que ele dê uma amassada, dependendo de uma queda, pode amassar, pode. Mas no geral a gente prende, por exemplo, eu sou um cara que faz isso. Tem muito bike fitter que vai lá, ou até mecânico, que pega a especificação de torque dos manetes para prender no guidão e chega no torque. Eu não chego no torque. Eu penso o seguinte, se eu deixar minha bicicleta cair por uma besteira, ou apoiar a roda na parede, alguém encostar nela, tombar, se o manete bater no chão, o manete gira, não me quebra o manete e não me quebra meu guidão de carbono. Agora, se ele tiver travado no torque, você pode ter uma perda ou do seu guidão de carbono, ou até entortar um guidão de alumínio, e pode perder teu manete. E aí, quando a gente começa a falar de componentes mais caros, de carbono, componentes eletrônicos, entra nessa que você falou. Você não tem uma equipe que vai chegar, peraí, pega essa segunda bicicleta aqui que tá tranquilo. Você tem 3 bicicletas reservas aqui no carro, você for o cara top da equipe. Ou se você tá na tua casa, provavelmente você vai ter, caiu no treino. Você vai para casa e fala, equipe, seguinte, quebrei uma bike, eu estou usando as outras 2 que tem aqui, tá? Tem uma que estava no rolo, a outra que estava aqui sem roda, mas já troquei as rodas, está tudo tranquilo. Então, a grande maioria das pessoas vai trabalhar com 1, 2 bicicletas, só que às vezes de modelos diferentes, então a gente não vai ter essa forma de intercambiar componentes, né? Então, uma ilustração de uma experiência minha, eu tive uma Tinelli de alumínio que eu adorava, que ela rasgou, ela não rachou, ela rasgou no C-Tube. Então, assim, o tubo era tão fino que com o trabalho e o treino dela, ele simplesmente rasgou num pedaço, quase como se fosse um papel. E é bem isso que você falou, né? Não é que ele foi lá, apareceu uma trincazinha, ele abriu, né? E eu nunca fiz 1.300 watts, talvez por 1/100º de segundo com um cachorro correndo atrás de mim, mas... Agora, Rian, você falou do torque, quais são os outros cuidados que a gente tem que ter e deve ter com peças e componentes de carbono para evitar, assim, problemas gratuitos, com problemas que podem ser evitáveis? A maioria dos componentes de carbono, vamos lá, não é só carbono, até alumínio, tá, gente? A gente tem muito não é alumínio, é só apertar. Não é. Tem um torque ali escrito, às vezes tem 6 a 8 Nm, por exemplo. Não é à toa que tem aquela marcação ali, por mais que você tenha um quadro de alumínio com canal de alumínio, um avanço de alumínio com guidão de alumínio. Aquele torque ele não é importante só para você não apertar demais, ele também é importante para você não apertar de menos. Principalmente quando o pessoal tem peça de carbono, eles falam, se eu apertar um pouco a mais aqui, pode ser que trinque. Aí geralmente o que esse cara faz, ele aperta de menos. Aí você tá lá, belo, pedalando com a sua bicicleta, tá passando lombado, o guidão gira de uma vez. Aí eu falo sempre brincando, se você acha que um guidão de carbono é caro, você precisa ver quanto custa para você refazer uns 2, 3 dentes da boca. Pergunta pro seu amigo ortodontista mais próximo. Sai muito mais caro que um guidão de carbono. Não adianta você só ter o torquímetro e não saber como utilizar. Porque já teve cliente que chegou aqui para mim, mas você estava falando que no canote aqui, um canote aéreo, que era 4 Nm. Falei, são 2 parafusos, como que você apertou? Eu apertei o primeiro aqui, eu deixei meio justo, apertei o primeiro até 4 e fui lá e apertei o segundo até 4. O que aconteceu? Sacou a bucha do outro lado. Então, assim, ele arrancou a bucha que tem de alumínio dentro do quadro de carbono, porque o parafuso já estava apertado. A hora que ele apertou o outro, o torque daquele que tinha apertado a 4, que ele não foi variando de pouquinho em pouquinho, né, para chegar no torque máximo ao mesmo tempo, praticamente, puxou de uma vez, assim, deu um maior trabalho, essa peça não ficou boa 100%, ele teve que mandar o quadro 2, 3 vezes para arrumar isso. Então tem que tomar muito cuidado. O torquímetro é extremamente importante para não apertar a mais nem a menos e tem que saber usar.
porque se você não souber usar, você vai continuar estragando mesmo como se estivesse só com uma chavinha ali de multiferramentas. Você acredita que a gente já tem bikes, a palavra eu ia falar saudáveis, mas nem sustentáveis, mas bikes confiáveis abaixo de 6 quilos para rodar no dia a dia, para rodar no pelotão amador, assim? Eu acho que sim. É bem falado, o pelotão amador por conta das regras da UCI, né? Sim. A gente percebe que hoje a bike de um profissional, antigamente você olhava um profissional, ele ia pesar a bicicleta, o cara cortava tudo, né? Por baixo da fita de guidão, fazia furo no guidão para diminuir peso e tudo mais. E às vezes até que adicionavam, a gente está falando de 10, 15 anos atrás, eles adicionavam peso na bicicleta para poder chegar das regras da UCI, né? Hoje a gente está vendo as bikes com freio a disco, aerodinâmicas, com potencímetro, com tudo, que eles vão pesar a bicicleta com suporte de garrafa, com tudo, e caraca, ufa, passou. Hoje, se tiver um bom conjunto de rodas, você consegue chegar facilmente nos 6 quilos. Facilmente, óbvio que a gente está falando de um investimento considerável, né? Tem uma conta que eu não lembro agora como é que é, mas já deve ter mudado. A partir de não lembro quantas gramas, cada grama começa a custar $100, $200, até $1.000, cada grama que você começa a baixar. Então, o dinheiro é o limite, óbvio, e o peso, que a gente tem que considerar que o peso do ciclista de bicicleta não pode ultrapassar. Exatamente. Às vezes é melhor tirar uma fatia de queijo do café da manhã, né? Olha, pior que é bem isso. Eu tenho um amigo que ele tem umas bikes que todo mundo fala, caraca, ele é alto, vamos falar, ele é gordo, ele é gordinho, filha da mãe, gosta de comer, gosta de tudo ali. E, rapaz, não tem histórico nenhum de bicicleta quebrada não, viu? Ele tem bikes bem leves que o pessoal assusta quando vê ele andando. E roda com a bichinha, ele é um cara que toma muito cuidado e tudo mais, mas ele tem bikes consideravelmente leves ali, para um cara que pesa mais de seus 100 quilos. Aliás, essa é uma boa menção, porque tem muitas peças que vêm com a advertência de um limite de peso do ciclista, né? De que se viu que, do ponto de vista físico, aquele material segura até uma determinada, sejam rodas, selins, até pé de vela, e é uma coisa que tem que ser observada, porque tem um nível de quebra e torção que pode colocar o ciclista em risco. Não, sem dúvida. É igual a história que a gente estava falando do torque. Você lê o manual, olhar ali, se você seguir tudo bonitinho, é para funcionar. Tem muitas dessas marcas que falam, olha, a gente faz um avanço ultra leve, assim, assado. Não é para usar na mountain bike. O que o cara faz? Coloca na mountain bike. Ele vai lá, faz um saltinho, alguma coisa que é normal acontecer numa trilha, nada saltos, tá? Um saltinho ali. E a coisa vira de uma vez, o guidão vira de uma vez ali, você pode se arrebentar, né? Então, aquele avanço não era feito para mountain bike. Ele tem o de mountain bike que pesa 20 gramas a mais. Ele quis comprar o que pesava 20 gramas a menos, ele está botando a vida dele em risco, basicamente. E comprar usado, Rian, alguma reticência, alguma dica? Então, tem que ser alguém de confiança. Tem que tomar muito cuidado, né? Você não sabe se a pessoa caiu, pode não ter nenhuma marca, que nem a gente comentou, né? O carbono pode ter começado a laminar por dentro ali e você não está vendo. Então, principalmente guidão, canote, são peças onde você está com o seu corpo 100% apoiado. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. Se não for de alguém de confiança, ou se eu não tivesse certeza absoluta, eu não compraria. Compraria novo. Rian, muito obrigado. Foi uma grande honra ter você aqui com a gente mais uma vez. Um programa esclarecedor e empolgante. Agora falta só o crédito, Álvaro, para a gente poder aplicar todo esse conhecimento aqui na próxima bike. Quem sabe um ouvinte que tem uma fintech se interessa nesse segmento. Eu apoio, tá, gente? Faço propaganda no Instagram para vocês, porque eu acho que todo mundo tem que tá participando disso daí. É muito legal. E falar de cada vez mais de bike, assim, né? Eu acho muito legal. Bike é um negócio muito amplo, então a gente pode cada vez delimitar mais o que a gente está falando e dá para ir muito a fundo, né? Então, um prazer falar com os gregários sempre, pô. O papo com o Fernando Rian chegou ao final e agora a gente continua essa conversa com o mago do carbono, Eurico Paes Leme. Se liga! Eurico, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer receber o mago do carbono aqui com a gente. Prazer meu, Leandro. Prazer meu de estar aqui com você, com o Álvaro, que são pessoas que fazem parte da minha história, né? Eu tenho uma grande estima pelo seu trabalho e esse mago do carbono foi o título da matéria que a gente colocou na revista VO2 na época, que a gente ainda estava descobrindo o que era
a recuperação do carbono, como é que se mexia com isso, como é que... Era uma época que ainda quebrou algo de carbono, perdia-se, né? Não tinha muito o que salvar, né? De lá para cá, como é que você olha essa fantasia que o carbono gera nas pessoas hoje em dia? Leandro, o carbono ele é o objeto de desejo de todo atleta de alto rendimento, não só no ciclismo, né? Existem outros esportes que se utilizam com muita frequência do carbono, das propriedades do carbono, do que o material pode oferecer. O ciclismo, como a gente lida com a necessidade de materiais cada vez mais leves, mais resistentes, mais confiáveis, acaba que o carbono ele é praticamente um sinônimo de ciclismo, né? Então, quando a gente se conheceu, o carbono estava entrando no cenário esportivo, né? Hoje, praticamente 99% do material é carbono. O advento do material produzido na China, ele democratizou muito o acesso a material de qualidade superior. Então, a gente tem que se manter atualizado. Uma resina nova que é lançada na Alemanha e você tem que ir atrás disso para poder proporcionar para os seus clientes o melhor resultado, né? Hoje, a gente tem presenciado uma escalada estranha de preços, né? Talvez a gente aborde isso em outro momento, mas eu vejo isso com muita reserva. Bicicletas aí na casa de 120, 150 mil reais. Isso, para o esporte, é muito ruim. Eurico, eu acho que vale para quem não teve oportunidade de conhecer ou de ter os seus serviços. Um fato que aconteceu com a gente, eu acho que quase 20 anos atrás, onde eu comprei um quadro Colnago que era a cabeça de série, o meu quadro era 4 ou 5 do modelo deles, teve uma ruptura estrutural. Eu passei algum tempo conversando com a Colnago, que o pós-venda deles foi catastrófico. Frustrado com isso, eu mandei o quadro para você, você fez um reparo, eu mandei para a Colnago para mostrar o que você tinha feito, e eles ficaram tão admirados que te convidaram para ir para a Itália e você foi. Então, eu acho que para dar o contexto da qualidade global do serviço que você faz. E aí a pergunta, há quanto tempo você vive com carbono? Tem gente que até diz que você é feito de fibra de carbono, que não é carne e osso, é fibra de carbono. Álvaro, hoje já tem aí uns 25 anos que eu trabalho nessa área, né? Eu me lembro bem do seu caso, do caso do seu Colnago, porque foi muito emblemático para a gente, né? Porque existia muita restrição com relação a material recuperado e será que é confiável? Será que vai ficar seguro isso? Então, o seu quadro foi um divisor de águas para a gente. A gente provou que é seguro, é confiável, você pode usar sem restrições, né? Então, mas você veja bem, esse fato aconteceu há mais de 20 anos. Você imagina o que a tecnologia evoluiu de lá para cá, o que o conhecimento, que quando eu fiz a recuperação do seu quadro, foi uma coisa muitíssimo artesanal. Hoje já existe muita técnica envolvida, você tem que se manter atualizado. Talvez para os seus ouvintes que não me conhecem, eu sou, por formação, engenheiro civil e tenho pós-graduação na área de resistência de materiais. Foi onde eu me envolvi com o carbono, com recuperações. Eu morei na Ásia durante 5 anos, conheci as fábricas, né? Então, esse convite da Colnago em cima do serviço que foi feito no seu quadro é um dos pontos altos da minha vida. É sempre importante olhar para esse histórico e saber, você que é a UTI, né, de que alguém que gasta um dinheiro importante para ter uma peça e um dia tem a frustração de vê-la quebrar e liga para você quase como última instância antes de Deus. Que tipo de peças você via quebrar mais e hoje você vê falhando e chegando aí para você, para o seu reparo?
Não existe uma coisa que quebre mais do que outra. A qualidade dos quadros melhorou demais. E nesse afã de atender essa demanda por materiais cada vez mais leves, existe uma armadilha nessa corrida por materiais cada vez mais leves. Como que você produz um quadro 100 gramas mais leve do que o do ano passado? Retirando o material. Não existe mágica nessa conta. Então, para você fazer um quadro de 600 gramas, como a gente tem no Trek Emonda hoje, isso é em cima da retirada de material em lugares que os engenheiros determinaram em projeto que poderia retirar material. No entanto, em uma situação de acidente, esse quadro vai quebrar. Então, não me entenda mal, não é o Trek. Quadros muito leves, em situações de acidente, ele vai quebrar. Então, o carbono está propenso a falhas não cobertas pelo projeto de uso. Então, para aquilo para o qual ele foi dimensionado, dificilmente vai falhar. Mas até do meu caso, foi exatamente isso, porque eu comprei um modelo novo que a Colnago lançou, que até o Rasmussen correu um Tour de France. O quadro teve um buraco pequeno que eu passei, que não furou pneu, não aconteceu roda. Ele rachou o down tube e o top tube perto da caixa de direção, ou seja, um problema grave. Eu fiquei brigando com a Colnago negando que tinha problema. Você reparou o quadro e logo depois eles descontinuaram o modelo e fizeram um modelo novo. Então, assim, eles não admitiram, mas tinha um problema de projeto que eles não conheciam e que, infelizmente, eu sofri com isso. Eurico, um desafio de reparo são rodas, né? Porque você tem não só o assunto estrutural, mas o assunto de balanceamento. Álvaro, rodas, durante um tempo eu parei de fazer recuperações em rodas. Ela envolve vários desafios, não é só a recuperação do lugar que trincou, que tomou uma pancada, um impacto e trincou. Ela tem a redistribuição da tensão dos raios, ela tem a probabilidade grande de sofrer um impacto no mesmo lugar, que é o que eu falo para todo mundo, amigo, a cada 2 metros que a roda avança, ela passa no mesmo lugar. Ao longo de 100 quilômetros, ela passou 5.000 vezes no mesmo lugar. Então, não é uma coincidência. Ela pode sofrer um impacto no mesmo lugar e voltar a quebrar. Agora, o pior de rodas para a gente, a questão do balanceamento não é complicado. A gente consegue conferir um balanceamento, não é problema. O pior para a gente são as rodas depois do advento da roda Clincher Full Carbon, com os aros de carbono. O aro de carbono, ele sofre muito com a associação dos fatores. Aquecimento da pista de frenagem pela sapata de freio, associado com a pressão interna do pneu empurrando para fora. Então, a gente vê rodas novas, praticamente sem uso, que deforma a pista de frenagem. Então, o projeto Clincher Full Carbon não foi um projeto bem sucedido. A indústria deveria ter a honestidade de reconhecer isso e, cara, não funcionou. Talvez por isso o disco tenha entrado com tanta força nas bikes de estrada, as bikes de road. É uma solução para esse problema. Você elimina o aquecimento e, consequentemente, o problema deixa de existir, né? Então, essa é uma situação muito difícil de ser recuperada. Então, às vezes, a pessoa manda, é uma roda de marca muito boa, uma roda muito cara, e você quer atender a pessoa, quer resolver o problema dela, e roda nem sempre depende da sua boa vontade. Eurico, você é um cara que restaura peças em carbono e que salva vidas. Você também se tornou um cara que entende do material como poucos. Qual que é a vida útil real de uma peça de carbono, um quadro, por exemplo? Você estava dizendo que os que você recupera, o seu serviço tem até 2 anos de garantia. Mas para quem tem uma peça de carbono, quais são os alertas, quais são os prazos de vida útil de um carbono de bom desempenho, né?
Leandro, o carbono em si, ele não tem limitação de vida útil, porque por ser um material compósito, ele não sofre fadiga. Então, você pode aplicar esforços repetitivos durante anos e o carbono continua funcionando. O que define a vida útil de um quadro são os pequenos componentes metálicos que tem na construção do quadro. Vou te dar um exemplo. Quadros com o movimento central com rosca. A rosca necessariamente tem que ser de alumínio, porque o carbono não resiste ao fio de rosca. Então, aonde precisa ser parafusado qualquer coisa, ali tem um componente metálico, porque o carbono não aguenta rosca. Então, o que define a vida do quadro é o como ele foi cuidado durante o uso dele, se ele não foi exposto a situações abusivas, situações de acidente, um excesso de aperto num suporte de selim, que pode danificar o quadro. O carbono em si, ele não tem vida útil. Você vai ter o quadro 10, 20, 30 anos e o quadro continua funcionando como no primeiro momento. Eurico, se fala de que uma das situações de materiais de carbono, no caso de tubos, é de que pode existir uma fadiga que ocorra de dentro para fora, ou seja, ele racha de dentro para fora, diferente de um tubo metálico que você vê a rachadura inteira e você interrompe o uso, o carbono ele pode ter um dano silencioso, digamos assim. É um fato. Essa fissura de dentro para fora, ela é muito em função do processo construtivo que aquela fábrica usou para aquele determinado modelo de quadro. Tubos que hoje os quadros hoje, eles estão sendo construídos com outra tecnologia, a gente já quase não vê quadros com tubos redondos mais. O tubo tem, assim como os metálicos, o tubo ele tem uma costura. Na engenharia, a gente chama de costura, é a linha de emenda aonde você fecha o tubo. O tubo ele vem plano, você vai fechar um círculo e vai, nessa emenda de fechar o círculo, isso é chamado de costura. Essa costura ela existe no tubo metálico e ela existe no tubo de carbono também. Então, um quadro que apresentava muito esse tipo de fissura na costura eram o Scott Addict. Ele dava muito essa trinca no top tube ali, que às vezes a pessoa chega no treino e senta no top tube da bicicleta, e era uma bicicleta muito leve, ela dava essa trinca longitudinal ao longo do tubo, bem no meio do tubo, todo mundo vê, não, mas está bem no meio aqui, é exatamente o ponto de costura do tubo. Então isso existe, é um fato. Os quadros mais modernos, que estão sendo construídos com formas muito mais orgânicas, muito mais elaboradas, esse problema já foi parcialmente corrigido. A gente quase não vê isso acontecer em quadros mais modernos. Ô Eurico, uma coisa que eu lembro da conversa que a gente teve décadas atrás foi da dificuldade do mercado repor essas mantas de carbono da forma como tivesse, porque a indústria aeronáutica absorvia grande parte. E isso inflacionava um pouco o mercado. Esse ainda é um fenômeno ou os produtos estão mais acessíveis? Não, hoje, Leandro, o carbono, o acesso ao carbono está muito facilitado, muito facilitado. Quando você me visitou, a gente tinha que importar o carbono dos Estados Unidos, preenchia um formulário para a Força Aérea dos Estados Unidos, explicando para que você ia usar o carbono. Hoje eu trabalho com uma empresa de Louveira, aí perto de vocês. Ela trabalha com um carbono que vem da Alemanha, muito provavelmente deve ser produzido na Ásia, mas chega para eles através da Alemanha. Mas eu posso comprar a quantidade que eu quiser, se eu ligar amanhã tem, depois de amanhã tem, esse acesso está muito democratizado. E para a comunidade, de forma geral, é aquilo que a gente falou anteriormente. A indústria chinesa
permitiu o acesso, inclusive daquele cara que anda só uma vez por semana. Eu quero ter uma bicicleta bonita, leve, e ele tem acesso a um quadro de carbono num preço que não é proibitivo, né? Como hoje estão as grandes marcas. E é confiável, Eurico, esse tipo de quadro? Ou ele é muito recorrente aí na sua oficina também? Leandro, essa é a pergunta de $1 milhão, cara. Essa pergunta sua é tema para uma conversa muito longa, mas eu vou tentar ser bem sucinto. É confiável? Não quer dizer que a pessoa está arriscando a vida ao andar num quadro que ele comprou no AliExpress. Ele está arriscando, talvez, o alto rendimento, porque o quadro não é tão rígido quanto deveria ser, né? O controle de qualidade da construção do quadro é um pouquinho mais baixo, a qualidade de acabamento é um pouquinho mais baixa, mas como eu falei um pouco antes, a gente está aqui entre a quinta e a sexta geração de construção, de processos construtivos, e a China evoluiu mais do que o resto do mundo. Então, enquanto os italianos evoluíram uma geração, a China evoluiu 4 gerações. Então, hoje você pega uma réplica de um F12, que é um quadro, uma bicicleta vendida na casa de R$120 mil, você compra uma réplica de um F12 por R$3.500, R$4.000. Então, é o que eu te falei, que democratizou muito. Aquele cara que, eu não sou um cara do altíssimo rendimento, se eu for sprintar e a bicicleta for um pouquinho mole, para mim não faz diferença. O quadro China atende perfeitamente. Eu tenho alguma restrição à réplica por si só, porque eu acho que isso tem uma propriedade intelectual e tudo que está ali envolvido. Não. Na China não existe o menor respeito pela propriedade intelectual. O menor. Então, eu já tive com réplicas do F12 antes do F12 ser lançado oficialmente. Você entende isso? Antes da Pinarello lançar o F12, a cópia do F12 já estava sendo comercializada e já tinha F12 quebrado. Então, essa falta de respeito, eu não sou a favor disso, jamais, não me entenda errado. Eu tenho uma parceria com um importador, é uma das marcas nacionais dominantes, e eles compram material na China, mandam o logotipo deles, os quadros vêm todos pintados. E recentemente, eles tiveram um problema muito grande com um dos fornecedores na China. Houve um erro de dimensionamento dos quadros e todos os quadros sofriam o mesmo tipo de fratura no mesmo lugar. O dono da empresa, um cara seríssimo, não vou mencionar o nome dele, mas é um cara seríssimo, tenho um enorme respeito por ele, me procurou, falou assim: Eurico, quanto que fica, o que acontece que esse quadro quebra no mesmo lugar? Fiz um laudo para ele, falei assim: olha, o quadro nitidamente está subdimensionado nessa ligação. Quanto que fica para você reforçar esse quadro para mim? Falei assim: olha, um quadro fica em tanto. Quantos quadros você precisa? Eu disse: não, eu tenho 300 quadros nessa situação. Então, combinamos um valor que ficasse interessante para ambas as partes e fiz os 300 quadros para ele. Graças a Deus, não tivemos recorrência, os quadros foram comercializados, deu tudo certo. Mas, numa conversa com ele, eu perguntei: meu amigo, e como é que fica a questão do seu fornecedor na China? Ele falou assim: olha, China é terra de ninguém. Quando você parte para um fornecedor chinês, você sabe que existe esse risco de o material não vir conforme a especificação e, no caso de o material não atender à qualidade, você tem que constituir um advogado na China e que, quando o fornecedor sente que vai perder a causa, ele suborna o advogado. Então, é preferível você assumir o prejuízo, absorver o prejuízo. Então, é uma pessoa muito séria que eu tenho em altíssima conta. Ô, Eurico, eu tinha certeza absoluta que esse papo ia ser incrível. A gente poderia ficar aqui por muito mais tempo conversando.
E só me resta dizer que eu espero que você volte em breve para a gente gravar mais programas e falar mais de material, de bicicleta e de tudo mais. Muito obrigado pela sua participação aqui no Gregário Cycling. Foi uma grande aula sobre carbono, sobre bicicleta e tudo mais, cara. Não, eu agradeço a oportunidade, é um prazer falar com dois amigos de longa data. Pode ter certeza que quando você quiser convidar, eu estou aqui à sua disposição. A honra é nossa. Saudações grafenas. É impressionante o conhecimento acumulado pelo Eurico nesses anos todos consertando os quadros de carbono. Agora a gente vai conversar com alguém que constrói peças em carbono aqui no Brasil, Fernando Delgado, da AIO Composites. Fernando, na véspera do mundo conhecer os produtos da AIO, é um privilégio da Gregário ter essa conversa com você e dividir com o nosso ouvinte as suas histórias e experiências nessa jornada de 3 anos para chegar a um produto de alta qualidade, feito no Brasil, para o mercado brasileiro e, quem sabe, para o mundo, né? Bom, muito obrigado, Álvaro. Realmente é um grande privilégio para a gente estar falando com você e tendo a oportunidade de contar um pouco da nossa história aí, tanto para você quanto para os teus ouvintes. Fernando, como começou essa jornada? Então, na verdade, Álvaro, essa jornada começou muitos anos antes, né? Eu e o Rui, que é o meu sócio, né? A gente veio da indústria automobilística, trabalhamos muitos anos em muitas multinacionais. A gente se encontrou fazendo um trabalho numa multinacional brasileira, que fazia carros de fibra de vidro. E depois nós fomos para um escritório de engenharia e acabamos sendo sócios em outro escritório de engenharia. Nesse outro escritório de engenharia, a gente estruturou tudo para atender um cliente grande, também multinacional. Compramos máquina, software, contratamos uma equipe enorme e a gente acabava ficando muito tempo ocioso lá. Então, a gente ia criando projetos para esse pessoal trabalhar quando não tinha um trabalho contratado, né? Então, nesse outro escritório, a gente acabou desenvolvendo um patinete de 3 rodas, que as 2 rodas da frente inclinavam, que nem aquelas motos da Piaggio. Então, a gente sempre estava procurando inovar, criar uma coisa nova. E quando começaram as baixas aí na indústria automobilística, lá em 2016, que a empresa estava ficando já com pouco trabalho, a gente voltou a lembrar desses projetinhos e começamos a dar um pouco mais de atenção para eles. Aí a gente decidiu focar no projeto da bicicleta. E a gente também já estava cansado dessa vida de prestador de serviço, e aí a gente focou no projeto das bicicletas. Agora, fibra de carbono é alguma coisa que existe há mais tempo do que muita gente imagina, né? Eu Sim. Imagino que na sua jornada de estudar a fibra de carbono e conhecer, você deve ter tido informações interessantes sobre a história da fibra de carbono. Ela foi descoberta em 1883 pelo Joseph Swan, e foi através da pirólise da celulose, né, para a obtenção de filamento para lâmpada elétrica. Se você pegar um filamento de carbono hoje, uma fibra, e aquecer com isqueiro, você vai ver que ela fica incandescente mesmo, e você tira o calor, ela esfria rapidamente. Então, devia ser um excelente filamento de lâmpada. Final do século XIX, fibra de carbono já era um material em uso. E depois ele voltou em 1960, quando a Aeronáutica Real, lá também em Inglaterra, né, passou a considerar essa fibra um material nobre de reforço, né. E daí a seleção porque a propriedade da fibra de carbono é o que a engenharia chama de materiais compostos, né, que você combina 2 elementos para ter características que isolladamente eles não teriam. Isso. Daí a gente escolheu trabalhar com material composto por 2 motivos principais, né? O primeiro é dada a complexidade, né, de todo o processo fabril, a seleção das matérias-primas, todo o zelo, né, necessário no processo. Então, a gente acredita que não seja um produto que qualquer pessoa possa iniciar um negócio, desenvolver produtos e fabricar produtos de excelência, né?
Então, a barreira de entrada ela é um pouco maior nesse lado do conhecimento e da habilidade. E segundo, porque os materiais compostos, material composto, para quem não sabe, por exemplo, uma casa de pau a pique, ela é feita de material composto, que é o barro com a palha, né, que reforça essa estrutura. Então, o material composto é isso. No nosso caso, é uma resina misturada com uma fibra. A resina a gente chama de matriz e a fibra é o elemento de reforço estrutural. Então, é um material que, quando você projeta com ele, você define as propriedades que a peça vai ter no decorrer do projeto. Então, você pode definir o sentido das fibras, isso daí vai dizer se ela vai ser rígida ou não, num determinado sentido. Então, se a peça receber um esforço num determinado lugar, ela vai fletir, em outro não. Então, é um material muito exótico que permite você criar muitas soluções diferentes, né? Fora que o peso dele ele é acho que 6 vezes mais leve que o aço e a força dele ele é 20 vezes mais resistente que o aço também, né? Fernando, no desafio de não só projetar um produto, mas como fabricar esse produto, eu imagino que vocês tiveram desafios nas duas frentes, né? O processo de fabricação, mas também o processo de design, o processo... Principalmente vocês tiveram a coragem, a iniciativa de fazer um selim, o que é uma peça extremamente complexa e também muito pessoal. Até se diz de que... quem escolhe o quadril, o selim é o quadril de cada um, né? Então, e cada quadril tem um gosto diferente. Olha, fabricar uma peça em material composto é muito parecido com o processo de cozinhar um bolo, uma comida, né? Então, você tem diversos ingredientes que você tem que combinar eles, você tem que misturar no tempo certo, você tem que respeitar a temperatura, você tem que respeitar uma série de parâmetros para fazer o cozimento certo e ter a tua comida do jeito correto. O processo do material composto ele também é super complexo. Você tem novos materiais a todo momento, você tem aditivos, você tem diversos equipamentos que te ajudam. Então, foi um processo muito divertido de experimentação, de estudos, de testes. E, assim, a gente fazia milhões de corpos de prova e espalhava eles pelas coberturas dos prédios para deixar eles expostos ao sol, à chuva, excesso de temperatura, intempéries, para ver como que o material ia envelhecer exposto ao tempo. Depois a gente faz testes com a gente mesmo utilizando o produto. Às vezes o produto quebra com a gente, faz testes em laboratório também, testes específicos numa parte do produto, num detalhe que você está desenvolvendo. Então, assim, o processo, a gente não consegue muito separar o desenvolvimento do produto do desenvolvimento do processo, que eles são meio que juntos, principalmente nesse componente, né, que a forma e todas as características do processo vão definir as propriedades da matéria-prima, né? Então, é uma coisa que anda meio junta. Agora, a parte assim, da relação do ciclista com o produto, essa, sim, é a parte mais complicada, né? Essa parte do selim que você falou, como é que a gente avalia o conforto, né? É uma coisa subjetiva e muito pessoal, né? Então, nessa questão, a gente teve que estudar muito, ver tudo o que os outros também já tinham experimentado para tentar propor algo que a gente acreditasse que seria efetivo, né? E vocês tiveram pilotos de teste ou pilotas de teste dando feedback para vocês, usando e dando um feedback subjetivo, né? Aconteceu. A gente... Além de nós, né, utilizarmos o produto bastante para ter e sentir, né, essas respostas, né, experimentando o produto, a gente tinha um contato muito próximo com umas bicicletarias lá na região de Valinhos e com atletas também da região. Então, a gente colocou protótipos, né, com essas pessoas, eles utilizavam, a gente marca
reuniões esporádicas com eles, né, de tempo em tempo, e a gente tem os itens que a gente verifica, que são aqueles pontos que a gente quer olhar e quer acompanhar para ver o que está acontecendo naquela região ao longo do tempo. Então, se a gente tem suspeita que pode aparecer alguma coisa lá, a gente fica de olho. Depois, a gente escuta as impressões dele, porque o mais importante de tudo é saber se o ciclista, né, que vai ser o nosso cliente, se ele vai se sentir bem ou não com o banco. E quanto antes a gente descobrir isso, melhor, né? Um assunto que me fascina é o quanto o ciclismo é um ecossistema que tem milhares, milhões de empresários, empreendedores como vocês, que se associam para fazer uma coisa de alta tecnologia para um nicho específico, que às vezes a gente não imagina que aconteça, e ainda mais no Brasil. Às vezes a gente tem um preconceito de achar que esse tipo de coisa só em países de primeiro mundo, quando a gente tem o trabalho que vocês estão desenvolvendo, o Eurico que está com a gente aqui no programa, que é uma referência global. Então, acho que também é importante a gente destacar de perder esse preconceito e ter respeito por iniciativas como a AIA está fazendo. Obrigado. É verdade. Outro dia eu assisti um documentário bem interessante, não sei se você já assistiu, que é o American Factory, que é dirigido pelo Barack Obama, que fala um pouco de uma indústria de vidros, né, chinesa, que se estabeleceu lá nos Estados Unidos. Né? Ganhou um Oscar, né, de melhor documentário. Lá em Detroit, né, que estava dando emprego para o pessoal que tinha sido demitido de todas as montadoras que foram fechadas lá na região, né, de Detroit e tal. E os chineses, que todo mundo critica tanto e acha que não são preparados e etc e tal, eles estavam chamando os americanos de gordo, dedo gordo, descoordenado, preguiçoso, não gosta de trabalhar, que eles não trabalham sábado e domingo, que eles não gostam de fazer hora extra, e que a empresa lá não estava conseguindo ter a produtividade e a lucratividade que eles tinham lá na China, né? Eu trabalhei muitos anos em multinacionais alemãs, e o que eu via também quando eu viajava para a Alemanha era assim, sexta-feira não tinha ninguém no escritório, todos os dias eles ficavam uma meia horinha a mais ou um pouquinho a mais para compensar a sexta-feira, trabalham num ritmo completamente diferente do nosso e até acabam chamando atenção porque a gente tem essa ânsia de fazer tudo muito rápido, de entregar as coisas e de dar todo o resultado que a gente pode de uma vez, né? Uma vez que eu voltei da Alemanha, cheguei no Brasil, um diretor me disse que eu não podia entregar tudo o que eu aprendi lá no meu primeiro ano de volta no Brasil. Porque senão no segundo e no terceiro ano eu não ia ter grandes novidades para transmitir para a fábrica do meu aprendizado. Então, assim, eu acho que as grandes culturas, eles têm muita formação, mas eles usam isso, né, a favor deles. A gente aqui acho que tem muita pressa e muita vontade de fazer as coisas, mas assim, somos tão capazes quanto e acho que até mais, porque a gente é muito exposto a adversidades e a gente tem que aprender a dar resultado mesmo com todas essas adversidades, né? Então acho que o brasileiro ele é bem preparado, sim. Agora, falando de futuro, às vezes se fala da evolução de materiais compostos e do uso de grafeno, que muita gente vangloria como a próxima grande coisa, com um monte de aplicações, seja de circuitos integrados, seja e parece que uma das características dele é de excelente conectividade, mas no caso de peças de bicicleta, existem fabricantes que estão misturando grafeno em borracha e fazendo pneus de bicicleta, existem outros que estão fazendo componentes, ou até bicicletas inteiras, se não me engano, na Inglaterra, tem uma empresa que produz pouquíssimas unidades, mas de bicicleta inteira de grafeno. O que na pesquisa de vocês vocês descobriram sobre esse material e o que você acha que ele pode render? Então, o grafeno, ele foi descoberto também em 1960, mas eles não sabiam como isolar. Aí, em 2004, 2 pesquisadores da Universidade de Manchester, eles estavam limpando uma placa de grafite com fita adesiva Scotch, com fita Durex. Então, eles estavam meio que decapando a superfície do grafite com fita Durex. Colavam a fita e puxavam. Depois, eles levaram essa fita para um
para um microscópio e viram lá a estrutura do grafeno, que era uma estrutura plana das moléculas do grafeno. E daí que foi a grande descoberta, né? Isso daí levou esses caras a obter o Oscar, o Nobel lá de 2010, né? Por esse feito. A dificuldade sempre foi essa de separar o grafeno, mas ele é, hoje em dia, muito usado nessas empresas que estão fazendo bicicleta como um aditivo na resina. Então, eles têm colocado ou a placa do grafeno ou o nanotubo de grafeno misturado na resina epóxi, e eles acreditam que ele reforça a ligação entre as camadas de tecido de fibra de carbono. Então, pelo que a gente viu, é um quadro laminado com resina epóxi e fibra de carbono, com o grafeno adicionado à resina. Então, aumenta as propriedades de adesão da resina e com certeza, isso aumenta a resistência do compósito. Aí, essa bicicleta, que é da Daci, eles fabricaram, acho que só 25 bicicletas, né? E o peso do quadro era de 850, acho que era 750 gramas sem pintura e 800 gramas pintado. Ele não era nem tão mais leve. Acho que tem quadros de fibra de carbono que, se bobear, são mais leves que isso. Na faixa de 600, 650 gramas. Tem quadros que chegam nesse nível. Então, acho que foi, assim, a impressão que a gente tem é que foi muito mais uma jogada de marketing do que um ganho mesmo na resistência estrutural do quadro, nesse primeiro momento. Aí tem também, parece que a Red anunciou que estava usando grafeno num esqui, a Vitória, que fabrica rodas também, e a Catlike em capacetes, né? Mas daí tem um engenheiro, o engenheiro-chefe da Envy Composites, disse que testou o grafeno na resina e que não teve resultado diferente nenhum. Então, é assim, tem esses dois lados. E é uma coisa que a gente acha muito material de 2015 a 2017, falando dessas adições. E recentemente, o que eu achei é assim, muito material de fibras de grafeno, mas que elas não estão chegando na resistência, nas propriedades. Tem algumas que chegam e excedem as propriedades da fibra de carbono, né? Alguns tipos de fibra de grafeno já chegam nisso, mas outras não. Mas é assim, é um processo novo e ele está evoluindo. Eu acho que, com certeza, daqui a pouco a gente vai ter grafeno, as fibras de grafeno com uma resistência muito boa à nossa disposição. Mas ele é, assim, um material fantástico, ele é super flexível, ele é finíssimo, né? Parece que 1 grama você cobre 2.700 metros quadrados, a condutividade elétrica dele é absurda, parece que a velocidade de transmissão dos elétrons nele é 100 vezes mais rápida do que no cobre. Então, é um material, capacidade de reter energia, né, de adensar energia também para capacitores, coisa do tipo. Então, é um componente que promete muito para essa área de eletrônicos, smartphones, tela dobrável de smartphone, que ele é muito flexível também, né? Voltando à AIO, quando o mercado brasileiro vai poder começar a conhecer e usar os produtos da AIO? Em breve, Álvaro. A gente está indo devagar na montagem da fábrica, né? É uma fábrica pequena, tem 200 metros quadrados, mas a gente está terminando de montar lá, a gente quer deixar lá um lugar muito gostoso de trabalhar para as pessoas se sentirem muito bem, que eu acho que tudo isso influencia na qualidade do produto final. E a gente também quer estar muito próximo dos ciclistas para ir validando o produto e depois não quebrar a cara e fabricar um monte de coisa que não atenda às necessidades dos ciclistas. Então, o que a gente quer promover agora nesses próximos tempos? A gente quer que muitas pessoas experimentem nossos produtos, deem opinião, sei lá, nos ajudem nessa interação, que eu acho que é uma via de mão dupla, né? Porque as pessoas passam o feedback para a gente reverte isso em melhorias do produto e depois a pessoa se beneficia tendo um produto também que atende melhor
Exatamente. Então, por isso que a gente também não quer botar muita velocidade. É uma fábrica que a gente espera estar produzindo 90 peças mês até o final do primeiro ano, e a gente acredita que tem possibilidade de produzir até 200 peças mês a partir do final do segundo ano. A comercialização é a partir de quando? Comercialização, a gente acha que daqui a um mês, mais ou menos, início de agosto. Essa é a expectativa, isso já numa maneira com um voluminho razoável. Mas acho que no meio do mês que vem, talvez a gente comece a vender alguns guidões ou alguma coisa assim. Na jornada de vocês, entre amadurecer o processo de fabricação ou amadurecer o produto no seu design e na sua forma, o que foi mais desafiador? Eu não sei, acho que essa é uma excelente pergunta, viu? Porque a gente teve um desafio muito grande, tanto no desenvolvimento do processo, quanto no desenvolvimento do componente em si, principalmente no selim. Mas agora também no guidão, você vê, também é um mundo totalmente novo. A gente fez o guidão flat, com um back sweep de 9 e aquele recuo de 6 graus. Aí, quando a gente monta o guidão na bike, o piloto puxa ele e alinha esses 9 graus para ter o benefício do alinhamento do punho, né? Para não ter o estrangulamento aqui dos nervos na região do punho. Agora, o nosso guidão, a gente trabalha com uma fibra de alta elasticidade. Então, a gente consegue fazer esse guidão fletir na ponta, aplicando 60 quilos na extremidade, a gente consegue fazer ele fletir de 20 milímetros até 80 milímetros, mexendo na fibra. Então, isso é uma coisa assim fantástica, né, para a gente, porque você tendo flexibilidade no guidão, você consegue melhorar muito o conforto do ciclista nesses pisos que você passa por uma vibração de alta frequência e baixa amplitude, né? Um piso de paralelepípedo, por exemplo, que dá aquela vibração que bate até o dente do ciclista, né? Se ele se firmar no guidão. Um guidão flexível, ele vai amortecer muito essa vibração de alta frequência e baixa amplitude. Então, esse é um feature super interessante. Mas a ideia de dispor os dois tipos, os dois extremos, o que flat 20 e o que flat 80, ao gosto de quem quer comprar, ainda não é uma opção para vocês, ou é? Já é uma opção. A gente já tem, por exemplo, esse guidão, a gente tem ele nessas duas formulações. Ficamos aqui, então, na torcida, na expectativa e no aplauso dessa iniciativa de alta tecnologia para o mercado brasileiro e, quem sabe, até de outros países também que conheça, mude um pouco esse preconceito de que não tem muita coisa de alta tecnologia. Apesar de que, se a gente para pensar, a Embraer é brasileira, né? Nós tivemos o Gurgel como montador de carro, um visionário. Então, às vezes, a gente fica com esse complexo de vira-lata de forma indevida, porque muita coisa de alta qualidade e tecnologia já aconteceu a partir do Brasil. Sim, é verdade. O que a gente precisa aqui são os impostos um pouco mais justos, né? E as leis trabalhistas também que favoreçam um pouco mais, né, os empreendedores, porque é difícil, né, empreender no Brasil. Mas aí não vai ser o grafeno que vai resolver. Acho que vai demorar um pouco mais. Toda a nossa torcida para quem empreende no Brasil. Não é uma tarefa fácil de forma alguma. O Gregário Cycling episódio Fibra de Carbono chega ao final, mas tem muito mais informação no Gregário. Siga nossas mídias sociais no Instagram, no Twitter, no Facebook e fique ligado em tudo que acontece no mundo das rodas. Durante o Tour de France, acompanhe no Gregário Radio a cobertura diária da prova com Nicolas Sessler e comigo, Leandro Bittar. Um grande abraço e até o próximo programa.